Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o evangelista Clebson, seja muito bem-vindo ao canal EBD Clebson Silva, onde estaremos dando início à lição do primeiro trimestre da revista da CPAD de adultos, intitulada O Verdadeiro Pentecostalismo. Antes de nós darmos início à nossa lição, eu gostaria já de desejar a você um ano novo de muita felicidade, de muita graça e paz sobre você e sobre a sua vida. Que Deus venha aumentar o seu ministério, venha fazer com que ele cresça, e o Senhor seja glorificado através da sua vida. Nesta lição, como já vimos, nós vamos estudar a respeito do verdadeiro pentecostalismo. É uma lição muito pertinente, muito importante para os nossos dias, Então, nós vamos dar continuidade à lição primeira, a primeira lição dessa revista, que tem como comentarista o nosso irmão o pastor Ezequias Soares. Ele é o líder das Assembleias de Deus em Jundiaí, também é presidente do Conselho de Doutrina da CGADB, presidente de comissão teológica da CGADB, é graduado em hebraico pela Universidade de São Paulo, é mestre em ciência da religião pela Universidade de Mackenzie, e também é autor de muitos livros, ou seja, ele é uma pessoa completamente preparada para falar sobre esse assunto, para instruir-nos sobre esse assunto. A primeira lição desse primeiro trimestre, ela tem por título a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo. É algo que nós devemos conhecer, o Espírito Santo. Por quê? Porque é aquele que anda conosco todos os dias. Ele está conosco. E nada melhor do que você conhecer aquele que está com você todos os dias. Ter intimidade, porque a própria palavra diz: andarão porventura dois juntos se não estiverem de comum acordo? Então o Espírito Santo ele vai estar com você cada dia, e então você precisa conhecer, saber, dialogar, ter intimidade com esse Espírito de Deus que está habitando em você. A nossa verdade, o nosso textuário, ele diz o seguinte: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios capítulo 4, versículo de número 30. Nós já vemos aqui que, como nós vamos estudar a pessoa do Espírito Santo, nós já entendemos aqui que ele tem uma personalidade. O que é ser uma pessoa? Nós precisamos entender e desconstruir a ideia de que pessoa é apenas um ser humano. Não, o Espírito Santo é uma pessoa, entretanto ele não tem um corpo físico, Ou seja, a pessoa é aquele que tem personalidade, Então nós estamos vendo aqui que uma das personalidades do Espírito Santo é que ele tem sentimentos, E só quem tem sentimento é que pode ser chamado de pessoa, não somente o ser humano. Não precisa ter um corpo físico para ser chamado de pessoa. Ou seja, então o Espírito Santo ele se entristece, A gente não vê também, já vamos aqui também desconstruir a ideia de que muitos dizem que o Espírito Santo é apenas uma força, É uma força, ou seja, dizem que ele não é Deus, mas nós não conseguimos identificar uma força que esteja triste ou uma força que esteja com raiva. Por exemplo, a energia elétrica, você não vai ver uma força elétrica, energia elétrica com sentimentos de tristeza ou de alegria, mas o Espírito não. O Espírito Santo ele é uma pessoa, Por isso já em Efésios capítulo 4, verso 30, nós já vemos essa identificação da personalidade do Espírito Santo. A verdade prática diz o seguinte: não somente a Bíblia revela, somente a Bíblia revela a verdadeira identidade e as obras do Espírito Santo. Um tema que nós pentecostais vivenciamos, ou seja, nós já entramos aqui em um determinado momento em que a Bíblia vai se identificar, a lição vai identificar a Bíblia como sendo ela que revela
a verdadeira identidade do Espírito Santo. Então, tudo que nós temos a aprender acerca do Espírito Santo é a Bíblia quem nos mostra, é a Bíblia que nos revela, né? Então, outras orientações que possam vir, outras revelações que possam vir, né? Então, precisa estar julgada, estar submetida à palavra, precisa estar submetida à palavra de Deus. O nosso objetivo geral diz o seguinte: expor a doutrina bíblica acerca da pessoa do Espírito Santo. Esse é o objetivo geral da nossa lição. E objetivos específicos estão definidos em 3, que o primeiro diz assim, apresentar a revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O segundo, relacionar a pessoa do Espírito Santo com a de Jesus. E o terceiro, afirmar que o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. Então tá aí os objetivos a serem alcançados nesse próximo domingo, dia 3. A nossa leitura bíblica em classe, como nós já vimos, ela se encontra no livro de João, capítulo 14, e o versículo 16 a 18, também o capítulo 26, o versículo 16 e 14. Então, e o versículo 16 e o capítulo 16 e o versículo 14, né? Então, nós já vemos aqui, nós não fazemos a leitura como vocês já estão acostumados, para ganharmos tempo no vídeo. Então, vamos lá, a nossa introdução. A nossa introdução, ela diz o seguinte: o tema do presente trimestre é o pentecostalismo, no seu aspecto bíblico, teológico e seu aspecto bíblico e teológico. Os pentecostais são conhecidos por suas relações e experiências com a manifestação do Espírito de Deus, mas sua característica básica é o batismo no Espírito Santo, com seus dons e manifestações, como a glossolalia, línguas, né? As profecias, as curas e as outras operações de maravilhas. A primeira lição mostra uma visão geral sobre a pessoa do Espírito Santo e o que a Bíblia ensina sobre ela, né? Então nós vamos estudar durante todo esse trimestre a respeito do pentecostalismo, né? E só vamos entender o pentecostalismo, que é uma ação do Espírito Santo, né? Então nós vamos ver esse pentecostalismo, né, no aspecto bíblico e teológico, né? No aspecto bíblico e teológico, ou seja, tudo que vai ser extraído, que vai ser exposto nas lições, elas vão ser extraídas da Bíblia com temas, com fundos teológicos, né, com alicerce teológico, né? Então vamos lá. Eu achei, irmão, interessante que a gente tem uma definição justamente do que é Pentecostes e do que é pentecostalismo. Então vamos ver. O que é o Pentecostes? Já que nós vamos estudar que o tema, a pauta da nossa lição, ou melhor, o título geral da nossa lição é justamente esse, o verdadeiro pentecostalismo, né? Então nós precisamos entender o que é e definir o que é Pentecostes e o que é pentecostalismo. Então vamos lá. O que é Pentecostes? Pentecostes, irmãos, é uma das 3 principais festas que Deus estabeleceu para Israel. Deus estabeleceu exatamente 7 festas para serem comemoradas anualmente por Israel, né? 3 no primeiro mês, era a Páscoa, pães asmos e as primícias, né? E 3 no 7º mês, né, das trombetas, do dia da expiação e de tabernáculos. E uma no meio, que era o Pentecostes. Ou seja, cada uma dessas festas ela tem as suas significâncias, né, o seu significado. A Páscoa representava a morte de Jesus Cristo, né, que liberta o ser humano do pecado. Os pães asmos representam a pureza, né, de Cristo. As primícias, né, Jesus é o primeiro a ressuscitar dos mortos, né? A festa das trombetas, que fala sobre arrebatamento, da expiação, arrependimento dos judeus.
e a dos tabernáculos, que fala do início do milênio. E também a que nós estamos estudando é a festa chamada Pentecostes, que marca a era da igreja, né? A colheita das almas. Então vamos dar prosseguimento. Diz assim: o termo Pentecostes faz referência à festa de Pentecostes, que era realizada 50 dias depois da festa da Páscoa. Nessa ocasião, eram realizadas duas comemorações. A primeira, a entrega da lei de Deus ao povo, e a segunda, a colheita dos primeiros frutos da terra. Isso está em Êxodo capítulo 23 e o versículo de número 16. Então aqui são duas comemorações que se faziam nessa festa. A primeira era a entrega da lei, que ocorreu 50 dias depois que o povo foi liberto do Egito, que Deus libertou o povo do Egito. 50 dias depois, Deus entregou a lei. E também a festa de Pentecostes, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. A festa das colheitas, né, em Êxodo 23 e o versículo de número 16, celebram a festa da colheita dos primeiros frutos do seu trabalho, que semeadura, trabalho de semeadura. Celebrem a festa do encerramento da colheita, quando tiveres colhido o campo do teu trabalho. Aí está a ordenança, né, de Deus para o povo, para que eles colhessem, né, e celebrassem a festa dos frutos, dos primeiros frutos. Eles deviam entregar e consagrar ao Senhor, né? Por isso, festa chamada Festa das Colheitas. O relato que marcou a história da igreja em relação ao Pentecostes está em Atos capítulo 2, versículo 1 e 2, que diz: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa. Então está aqui um principal relato que relaciona a igreja ao Pentecostes, né, ao dia de Pentecostes, marcando exatamente a descida do Espírito Santo sobre a igreja de Cristo, né? E diz assim: e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, esta é a ocasião que marca literalmente o dia de Pentecostes. Por isso nós somos pentecostais, né? Somos chamados evangélicos pentecostais, porque nós acreditamos e vivenciamos essa experiência, né, já acontecida em Atos dos Apóstolos. Nós também, irmão, vale salientar que nós somos continuistas, né? Nós acreditamos na ação dos dons espirituais até hoje nos dias da igreja, né? Tem os que não acreditam, né? Os que são cessacionistas, né? Cessacionistas. Eles afirmam que os dons foram apenas para aquele tempo, né? Mas nós acreditamos que os dons espirituais continuam até os dias de hoje. Então está aí um relato breve do que aconteceu no dia de Pentecostes, né? Foi aí que marcou a inauguração da Igreja do Senhor, né? Então, vamos ver aqui mais alguma coisa. O propósito, qual é o propósito do Pentecostes? Diz o seguinte, Atos 1 e 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então teve um propósito para o Espírito Santo vir, né? O Espírito Santo veio, encheu aquela casa e capacitou os irmãos a serem testemunhas, né, de Cristo na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Ou seja, onde eles não iam, né, o Espírito Santo ele capacitava para que fossem. Por exemplo, Samaria,
né, o judeu não ia até Samaria, tanto que você conhece a história da mulher samaritana, né, que não se davam bem, mas o Espírito Santo estava capacitando eles para irem nos lugares onde normalmente eles não iriam, né? Mas pela virtude do Espírito eles são impulsionados a pregar em toda a terra, até os confins da terra. E o que é pentecostalismo, né? O pentecostalismo é um movimento divino e espiritual iniciado e sustentado pelo Espírito Santo de Deus. Os historiadores que se ocupam do avivamento pentecostal do século XX são unânimes em mencionar Rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, em 1906 como centro irradiador de onde o avivamento se espalhou para outras cidades e nações, né? Então foi aqui os especialistas, né, historiadores, teólogos, eles são unânimes em afirmar que esse novo pentecostalismo, né, essa nova ação do movimento pentecostal, ele começa ali na Rua Azusa, né, em 1906, e dali tem o seu prosseguimento até chegar a nós, né? Diz assim: a Rua Azusa tornou-se uma poderosa fogueira divina, onde centenas e milhares de pessoas de todos os pontos da América, ao chegarem atraídos pelo acontecimentos e para ver o que estava acontecendo ali, eram batizados com o Espírito Santo. Então ali, irmãos, ocorreu um início, né, não vamos dizer assim, o início desse novo pentecostalismo, né, que entrou e trouxe esse renovo espiritual para as pessoas que haviam ali também, os chamados irmãos que buscavam uma santidade maior com Deus, uma intimidade maior com Deus. E ali eles começaram uma campanha de oração na casa de uma irmã, e depois a casa começou a ficar pequena, né? Começou a ficar pequena até que alugaram esse galpão, né? Um galpão na rua Azusa, né? Alugaram esse galpão na rua Azusa, e ali aconteciam os cultos, né? Os cultos que eram dirigidos, né? Os cultos eram dirigidos pelo irmão Joseph William Seymour, um homem de cor negra que Deus levantou para impactar a cidade em meio a uma sociedade racista. Ou seja, Deus ele é fiel, ele é tremendo no seu agir. O irmão Joseph, ele foi usado por Deus para impactar, aquela cidade e disseminar a doutrina do batismo com o Espírito Santo, ou seja, a doutrina do pentecostalismo. Né? Os membros de várias igrejas, uns por curiosidade e outros por desejo de receber mais graça do céu, chegavam para ver com os próprios olhos aquele fenômeno, e assim todos saíam dali convencidos de que era um movimento divino e transformavam-se em testemunhas do movimento pentecostal que se iniciara ali. Então nós estamos vendo que começou ali, as pessoas iam ou por curiosidade para saber o que é que estava acontecendo naquele lugar, né? E acabavam sendo impactados pelo poder do Espírito Santo de Deus, e ali transformavam-se agora em testemunhas e saíam disseminando os acontecidos, né? O que é que estava acontecendo naquela cidade. Em um desses cultos estavam presentes os dois missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, os quais foram também impactados pelo poder de Deus e foram impulsionados pelo Espírito Santo para empreenderem viagem para o Brasil, ao chegarem a Belém do Pará em 19 de novembro de 1910. Após alguns anos, inauguraram a Igreja Assembleia de Deus, e foi assim, de forma resumida, que o avivamento pentecostal chegou até nós, e até os dias de hoje tem impactado muitos irmãos. Então está aqui, irmãos, um pequeno resumo, né? Claro que não dá para a gente falar muitas coisas mais da historicidade do pentecostalismo por conta do tempo, né? Mas os irmãos quiserem
pode buscar aí na internet, tem muita coisa a respeito do pentecostalismo. Então, vamos lá. O primeiro ponto da nossa lição, né? E visto, irmãos, que nós estamos estudando o pentecostalismo, e não dá para se estudar sobre pentecostalismo sem a ação do Espírito Santo, visto que o pentecostalismo teve início numa ação direta do Espírito Santo, como nós já falamos. A revelação do Espírito Santo nas Escrituras. O que os crentes precisam saber sobre o Espírito Santo? Sobre a sua divindade e a sua personalidade, e os seus atributos divinos e a sua obra de acordo com a revelação bíblica. Primeiro ponto, divindade. A deidade absoluta do Espírito Santo é revelada nas Escrituras, e essa é a crença da Igreja ao longo dos séculos. Essa verdade está clara na fórmula batismal, quando o Espírito aparece como Deus, igual ao Pai e ao Filho, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então a gente já vai observando aqui uma coisa, que o Espírito Santo não é um Deus de uma categoria menor, né? Isso nem existe, né, no conceito da igreja, no conceito evangélico, né, no conceito do Novo Testamento ou do Antigo. Não existe essa de um Deus menor. Nós acreditamos num Deus, nós somos monoteístas, né, e acreditamos num Deus de forma que tem 3 pessoas, né? Ele é trino, né? Ou seja, o Espírito Santo nem é maior do que o Pai, nem é maior do que o Filho, são todos iguais, né? Pois são 3, a mesma pessoa. O Espírito Santo é Deus, né? Daí forma que é impossível, né? É impossível adorar ao Pai ou ao Filho sem adorar o Espírito Santo, né? É impossível que a gente adore a um separadamente, a um sem adorar o outro. Por quê? Porque eles são 3 pessoas que formam um único Deus, né? Isso aqui, irmãos, é um assunto muito complicado que nós vamos ver mais à frente, né? Mais à frente. Não somente na fórmula trinitária, pois a Bíblia revela com clareza a divindade do Espírito Santo. Vimos em 2 Samuel 23, 2 e 3, né? E depois 2 Coríntios, capítulo 3, 17, 18 e mais. Não sabeis vós que sois templo e habitação sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo de número 3, e o versículo 16. Né? Então, vemos aqui a deidade do Espírito, que está revelada em várias passagens da Bíblia. Em várias passagens da Bíblia, como diz aqui em 2 Samuel 16, 23, 2 e 3, diz assim: o Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve na minha língua. O Espírito, o Deus de Israel, falou. Ou seja, primeiro ele faz, no versículo 2, ele faz referência ao Espírito do Senhor, e no versículo 3 ele fala o Deus de Israel, relacionando o Espírito com o próprio Deus, né? Ou seja, são uma pessoa só. Diz mais aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, o versículo 17 e 18, que diz: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, né? E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem estamos sendo transformados com glória cada vez maior, o qual vem do Senhor, que é Espírito. Ou seja, mais uma vez aqui está
corroborando e afirmando que o Espírito Santo é Deus, né? Que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é chamado de Deus, pois o apóstolo Paulo usa alternadamente os nomes de Deus e Espírito Santo, né? No templo, a gente assim também vale ressaltar que no templo veterotestamentário o Espírito ele não habitava, né, no homem, não habitava no homem, ou seja, por mais santo que o homem fosse, por mais íntimo que fosse o homem de Deus, o Espírito vinha sobre ele, né? Mas não habitava. Hoje ele habita em nós, né? Então aqui também tem uns versículos que eu vou deixar aqui muito interessante a respeito de essa habitação de Deus. Nós sabemos que Davi, né, ele queria fazer uma morada, né, uma morada para Deus. A gente vê isso lá em 2 Crônicas, né? Davi queria fazer uma morada para Deus, porém Deus não deixou, não permitiu que ele construísse, e Deus pediu e ordenou que quem ia construir a morada seria o filho de Davi, Salomão, né? E Salomão constrói esse templo como morada de Deus, né? O consagra, Deus recebe. Lá em 2 Crônicas 7, o versículo 16, diz assim: escolhi e consagrei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias, né? Então a gente percebe aqui que o próprio Deus está dizendo que vai estar ali perpetuamente, né? Entretanto, a gente percebe que Atos dos Apóstolos, Estevão, ele vai falar algo muito interessante, mostrando que a grandeza de Deus, a Bíblia diz que Deus ele é tão grande que enche toda a terra. Agora, como poderia o Senhor morar numa casa, num templo feito por mãos de homem? É isso que Estevão ele vai tratar, ele vai falar. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o versículo 48 e 49, diz o seguinte: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Né? Então Estevão já estava afirmando que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Nós sabemos que se Deus habitasse em templos feitos por mão de homem, o templo estaria de pé até hoje, né? De pé até hoje. Mas o templo que Salomão construiu, ele foi destruído, né? Foi destruído e resta somente um pedaço lá do muro, né? Então, Estevão está afirmando que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. E aonde era o endereço de Deus nos dias de hoje? Paulo, ele vai falar para nós em 1 Coríntios capítulo 3 e o versículo 16, que diz: não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Está aí tudo isso aqui corroborando, né, para que nós venhamos a entender que temos agora Deus habitando em nós. Imagine, irmãos, onde Deus não vinha, ele vinha sequer, ele vinha apenas sobre os seres humanos, e era uma classe específica de pessoas, né? Vinha sobre reis, sacerdotes e profetas. Hoje não, hoje ele habita no crente, ele mora no crente. Louvado seja o nome do Senhor por isso, né? Então, o Espírito Santo é chamado de Deus. Então, ele é Deus, né? Vamos mais à frente. Isso porque o cristão é templo de Deus. João 14, 23. Assim habita no crente o Deus trino e uno, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
como em Atos 5, 3 e 4, Deus e o Espírito são a mesma deidade. Olha o que diz aqui. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Observamos mais uma vez que o Espírito Santo é relacionado a Deus, ou seja, o Espírito Santo é o próprio Deus. 1.2. A personalidade. O que é personalidade? Personalidades são características que formam uma pessoa, né? Características que formam uma pessoa, ou seja, intelecto, emoção, né? Vontade, tudo isso aqui. Vamos lá. A personalidade do Espírito Santo é uma verdade bíblica. As Escrituras revelam, os elementos constitutivos dessa personalidade. E os principais são intelecto, a emoção e a vontade, né? Sendo uma pessoa, né, nós já vimos nele traço de uma personalidade, tais como intelecto, emoção, né, e vontade. É isso aí que nós já estamos vendo, né? Então, o espírito é inteligente, ele tem intelecto, ele é inteligente, ele raciocina, né? Ele tem emoção e sensibilidade, pois ama e pode se entristecer, e é volutivo, isso é, tem vontade própria, né? Diz aqui em Efésios capítulo 4 e o versículo 30, como nós já lemos no texto áureo: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então nós estamos vendo aqui que o Espírito Santo de Deus, ele pode sim se entristecer, e só tem essa característica de se entristecer quem tem personalidade, né? E quem tem personalidade é considerado uma pessoa. Mas diz mais aqui, segundo aos Coríntios capítulo 10, e o versículo 11 diz assim: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus, pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, e a não ser o Espírito do homem, quem nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, né? Então aqui já está mostrando que ele tem intelecto e que ele é conhecedor de todas as coisas, né? Conhecedor de todas as coisas. Vamos mais à frente. O Espírito Santo distribui os dons conforme a sua vontade, ou seja, ele tem vontade própria, né? Ele tem vontade própria. Diz mais aqui: mas um só é o mesmo Espírito, opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como ele quer, né? Distribuindo a cada um particularmente como lhe apraz. Ou seja, ele tem vontade própria, né? Ele tem vontade própria. Isso mostra que a autoridade do Espírito Santo, sendo ele o próprio Deus, né? Por isso também Paulo nos orienta, né, para que não venhamos a entristecer o Espírito Santo, né? Porque nós sabemos que ele é uma pessoa e tem também esses sentimentos, né? Tem sentimento, e tendo sentimento pode até se entristecer conosco. 1.3 atributos divinos.
a Bíblia revela todos os atributos incomunicáveis e comunicáveis, ou seja, metafísicos e naturais de Deus no Espírito Santo, né? Primeiro, ele é onipotente, né? Veja aí Romanos capítulo 15, o versículo 19, que diz: no poder de milagres e prodígios, no poder do Espírito Santo, né? Então, esse aqui é um atributo incomunicável. Quais são esses atributos incomunicáveis? São justamente aqueles que Deus faz parte da própria natureza de Deus, né? E não vai para ninguém, não tem mais, não é repartido, né? Não é repartido, são atributos incomunicáveis, né? E diz mais aqui, ele é a fonte do poder, né? E milagre. Olha o que Jesus falou em Mateus 18, 28. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. Então, o que Jesus está afirmando aqui é que ele expulsava os demônios pelo poder do Espírito de Deus, né? Ou seja, o Espírito Santo é a fonte do poder, de todo o poder. O Espírito Santo conhece todas as coisas até as profundezas de Deus. E nós vemos isso lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 10 e 11. Né? Então, vamos lá. Assim, assim como o coração do homem, as coisas do futuro, isso por ser onisciente. Aqui é mais um atributo do Espírito Santo, a sua onisciência, né? Ele conhece todas as coisas, até as profundezas de Deus, né? Onde Deus não vai, aonde o homem não consegue, o homem não vai, ele é conhecedor de todas as coisas, né? Vemos aqui a sua onisciência. Ele possui o atributo da eternidade, pois ele é chamado de Espírito Eterno, lá em Hebreus capítulo 14, 9, o verso 14. O Criador do ser humano e do mundo, né? E também o Salvador. Então a gente já observa aqui que o Espírito Santo também ele tem o atributo da eternidade. O que é ser eterno? É que não precisa, não teve começo e também não terá fim, né? Ele é onipotente. O que é onipotência? Ele subsiste por si mesmo. Ele não precisa de nada para existir, né? Então, todos os atributos que são relacionados a Deus, atributos incomunicáveis, nós vemos aqui mostrados no Espírito Santo, né? No Espírito Santo. E além disso, ele é o Criador de todas as coisas. Sem o Espírito Santo, nós não tinha mundo, né? Sem o Espírito Santo, não tinha universo. Sem o Espírito Santo, não tinha igreja. Sem o Espírito Santo, não tinha crente. Sem o Espírito Santo, eu e você não existíamos, né? Então, ele é o próprio Deus, Criador também de todas as coisas. Vamos lá. A palavra de Deus apresenta de igual modo seus atributos comunicáveis, né? Nós falamos dos atributos incomunicáveis, agora vamos falar dos atributos comunicáveis, que são santidade. Deus é santo, sim. Nós somos santos, sim. Podemos ser santos, sim. Agora, que a santidade de Deus não pode ser comparada à santidade do homem, né? Porque a santidade de Deus é um atributo dele. E nós somos santos se estivermos semelhantes a Cristo, né? Se nós tivermos a nossa natureza santificada pela presença de Cristo. Diz aqui, Romanos 15,16, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo, né? Então, é um atributo que é de Deus, sim, mas pode ser também alcançados pelo homem. Outro atributo aqui comunicável é a verdade, né? E também tem a sabedoria, né? A própria palavra diz, quem tem fome de sabedoria, peça a Deus, né? Vamos ver aqui Efésios 1,17, que diz, peço que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo,
o glorioso Pai lhes deu o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, nós estamos vendo que Deus, que o Espírito Santo também, ele concede sabedoria, né? Sabedoria. Vamos lá, vamos dar continuidade ao próximo tópico da nossa lição, o Espírito Santo e Jesus, né? Agora nós vamos entrar aqui num termo bastante desconhecido nosso, né? Que não é comum entre os irmãos, entre os crentes, né? É pericorese, né? Diz aqui, é um termo teológico desconhecido de muitos evangélicos, que expressa a relação trinitariana, intratrinitariana do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, a habitação das pessoas da Trindade uma na outra. Cada pessoa está nas outras e cada uma se dá às duas outras. Esse aqui é um mistério muito grande que nós vamos tentar explicar de várias formas e nós não vamos conseguir, né? Então aqui nós temos que aceitar, irmão, e aceitar. Isso aqui é um termo que expressa a relação, né? Ou a coexistência das três pessoas da Trindade em uma só, né? Então estão intrinsecamente ligados, né? Intrinsecamente ligados. Porém, cada um com suas ações específicas, né? Suas ações e atuação determinadas, né? Separadamente. Então, isso aqui a gente vamos tentar explicar, mas jamais vamos conseguir, né? Eu acredito que só na eternidade. Isso aqui é tema de debates de anos e anos. E não vai ser aqui que nós vamos conseguir esclarecer para os irmãos. A intimidade entre o Filho e o Espírito Santo dos mesmos termos e é eterna, né? Jesus fala desse relacionamento desde antes que o mundo existisse, né? A glória diz assim em João 17:5: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse, né? Jesus está afirmando que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são ou têm a mesma essência, né? Ele tem a mesma essência com substancial, são a mesma pessoa, né? Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem na mesma pessoa, né? Então, muita gente usa várias formas para tentar explicar o que seria, tentar explicar essa trindade, né? Tentar explicar a trindade, mas muitos falham. Por exemplo, a gente já vê gente aí tentando explicar com um ovo, dizendo que o ovo, a casca do ovo seria Deus, a clara seria Jesus e a gema seria o Espírito Santo. Entretanto, essa analogia é falha, né? Porque cada um desses elementos são uma parte do ovo, mas não é o ovo, né? Então, o Espírito Santo, Jesus e o Pai, eles formam um único Deus, não são elementos de um Deus, eles são um único Deus, né? Vamos lá mais à frente. Em outro momento ele diz a Filipe: Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? O Espírito está também nessa trindade, né? O Espírito está também nessa trindade. Então a gente percebe aqui que são um único Deus, né? 2.2 Ele me glorificará. Houvera época que entre nós assembleanos alguns questionavam a adoração ao Espírito Santo,
O argumento era uma interpretação equivocada das Escrituras, das palavras de Jesus. Ele diz assim: Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu. João 16, 14. Então aqui, alguns anos atrás, algum tempo atrás, muitos irmãos achavam que não se podia glorificar ao Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que glorificava a Cristo, né, que ia glorificar a Jesus. Entretanto, percebemos aqui que é impossível não glorificar o Espírito Santo, dando glória a Jesus ou ao Pai. Quando se diz glória a Deus, você está glorificando tanto o Pai, quanto o Filho e quanto o Espírito Santo, né? Ainda hoje, é comum ouvir alguém dizer que o Espírito Santo não deve ser adorado, porque é ele que glorifica a Cristo. Tal argumento é equivocado, pois o Pai glorifica também o Filho e nem por isso se diz que o Pai não deve ser adorado. Então aqui já cai por terra esse pensamento equivocado de muitos que diziam ser errado glorificar o Espírito Santo. Veja o que diz João 17 e o versículo 5. Diz assim: E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então a gente já percebe aqui que o Pai também, ele glorifica o Filho, né? E nem por isso o Pai vai deixar de ser adorado, né? Mas que ambos são adorados. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são dignos de toda honra, toda glória e todo louvor. Se o Espírito é Deus, logo pode ser adorado. Do contrário, seria um Deus de segunda categoria, e isso não existe na fé cristã. Como eu já falei, esse fato aí de Deus ser adorado é comum. Você pode adorar sim o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se você não pudesse adorar o Espírito Santo, isso seria classificá-lo como um Deus de segunda categoria, né? Isso aqui, como nós já vimos, não existe na nossa fé, não existe nos evangelhos, não existe na palavra de Deus. 2.3 diz assim: o efeito prático da pericorese. Diz assim: a verdade é que quando expressamos num culto glória a Deus, o Filho e o Espírito Santo são glorificados no seu louvor. Filipenses 3:3. Da mesma forma, quando damos glória a Jesus, o Pai e o Espírito Santo estão sendo também glorificados. E, igualmente, quando se glorifica o Espírito Santo, e o Pai e o Filho são glorificados juntamente. Nós vemos isso em Atos, capítulo 5 e o versículo de número 13. De modo que a declaração do artigo de fé 27 do Credo de Atanásio está fundamentada nas Escrituras. Tanto faz adorar a Jesus separadamente ou a qualquer das outras pessoas da Trindade, como adorar a Trindade. Ou seja, não dá para você deixar de adorar um e adorar o outro. Automaticamente, quando você diz glória a Deus, o Pai é glorificado, o Filho é glorificado e o Espírito Santo também é glorificado. 2.4 consubstanciação com o Filho. Consubstanciação quer dizer da mesma substância. O Filho é consubstancial com o Pai. João 10:30. O Senhor Jesus prometeu enviar o Consolador e o identifica como o Espírito de Deus, como o Espírito Santo.
né? Então a gente já percebe aqui que da mesma forma que o Espírito é consubstancial com o Filho, Jesus disse que o Pai os dará outro consolador. A palavra outro em grego empregada nessa passagem significa ser da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, ou seja, é a mesma essência, né? Jesus está dizendo que ele, o Pai e o Espírito Santo são a mesma essência, né? Todos vêm, têm a mesma origem, né? Têm a mesma natureza, têm a mesma espécie, né? Então, ou seja, são todos, o conjunto forma um só Deus, né? Forma um só Deus. Então vamos lá. Terceiro e último ponto. O Espírito Santo, o Espírito Santo age no mundo e no ser humano. No mundo, sua atuação é visível e começa pela criação e preservação do planeta Terra. Diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele continua sendo mantenedor e preservador de todas as coisas criadas. Salmo 104 e o verso 30. Então, como nós já falamos, Deus, o Espírito Santo, como diz lá em Gênesis, que ele se movia sobre a face das águas. Ele é mantenedor, ele é criador de todas as coisas. Como já falamos, sem o Espírito Santo nada existia, nada poderia existir, né? Porque o Espírito Santo é Deus, né? É ele que fez, é ele que construiu e tem mais, é ele quem sustenta todas as coisas que ele próprio criou, né? Que ele próprio criou. Então, o Espírito Santo é Deus. Quando a gente fala que o Pai criou, o Filho criou e o Espírito Santo também é criador de todas as coisas. A atuação do Espírito acontece também em coisas naturais do dia a dia e nem por isso deixa de ser uma ação milagrosa. Uma aprovação num concurso, um diagnóstico do médico, uma promoção de cargo na empresa, tudo isso aqui é uma ação do Espírito Santo na vida do crente, né? É uma ação do Espírito Santo, porque nós estamos acostumados a vincular a ação de Deus a um milagre extraordinário, a algo extraordinário, né? Mas em todas as coisas nós vemos que a ação do Espírito Santo, né? No nosso dia a dia, Deus age também em coisas comuns, né? Eu vou trazer aqui um exemplo para você, para simplificar esse entendimento. Você percebe que para Deus deu a revelação do Apocalipse a João, né? João estava na ilha de Patmos e ali Deus deu ali a João a revelação do Apocalipse, a revelação das coisas do fim, né? Então Deus deu essa revelação a João. E João não fez nada para isso, João apenas orava e se manteve fiel. Entretanto, a gente vê que Lucas, né? Lucas não teve essa comunhão, essa relação com Cristo. Entretanto, o que é que Lucas fez para conseguir todos os seus registros, seus livros? Lucas saiu pesquisando. Lucas pesquisava, chegava num canto, dizia: Jesus passou por aqui, e como foi que aconteceu? O que foi que ele fez aqui? O que foi que ele disse? E Lucas ia tomando nota, ia escrevendo tudo o que era relatado a ele. Porém, em relação ao livro de Apocalipse e ao livro de Lucas, qual dos dois é mais inspirado, né? Qual dos dois nós podemos dizer que é mais inspirado? Podemos dizer que o livro de Apocalipse é mais inspirado do que o livro de Lucas? De forma nenhuma, né? Então, a forma que Deus vai trabalhar é diferenciada. Não podemos colocar Deus em uma caixinha e achar que ele só trabalha daquela forma. Então, em todas as áreas da nossa vida, podemos ver sim o agir do Espírito Santo
em nossa vida, nas simples coisas, né? No diagnóstico, ou você está pensando que essa vacina que está vindo aí não tem a ação do Espírito Santo? Lógico que tem, irmãos. Deus age nas várias formas, de várias maneiras, né? Inclusive até nas coisas que acontecem no nosso dia a dia. 3.2 O plano divino da salvação. Foi o Espírito Santo que conduziu a história da redenção humana por meio da nação escolhida de Israel. Foi o Espírito Santo que inspirou os profetas. Sua presença está em toda a história da antiguidade, dos antigos hebreus, como os 70 anciãos auxiliares de Moisés, Números 11:25, e dos heróis de Israel, como Otiniel, Gideão, Sansão, Davi, entre outros, né? Então nós observamos que o Espírito Santo ele conduziu toda a história do plano de Deus, da redenção de Deus, né? Do plano da redenção do ser humano, né? Então ele está no controle de toda a história, né? Vemos que o Espírito Santo foi ele quem sustentou, né, Israel, né? Porque a gente vê Israel um país pequeno, mas está protegido ali, sustentado pelo Espírito de Deus, né? Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou os profetas, né, para que profetizassem a respeito do Messias que havia de vir, né? Então tudo isso a gente vê que o Espírito Santo ele está atuando, ele é atuante tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, né? Nós vemos a sua atuação, né? O Espírito Santo é a primeira pessoa com quem o pecador tem contato quando vem a Cristo, né? Olha o que diz aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 3 diz assim: por isso eu lhes afirmo que ninguém ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém que diz Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo, né? Uma passagem um entendimento literal disso aqui, a gente observa que no tempo de Jesus, no tempo que Jesus estava caminhando por essa terra, quem governava era Roma, né? Governava ali aquela região do Oriente, a Palestina, e tudo ali estava em volta de Roma, e Roma era quem dominava tudo, né? E dizer que outra pessoa era senhor além do governante de Roma, né? Ou seja, além do imperador romano, era sentença de morte, né? Era sentença de morte. Por isso o versículo diz: e ninguém pode dizer que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito Santo, né? Que dá ousadia para afirmar que Jesus Cristo é Senhor, né? De 3.3 na vida humana. O Novo Testamento registra o início da dispensação da plenitude do Espírito. Aqui está também outro tema que nós vamos passar por ele, dispensação, né? Como nós sabemos, nós somos dispensacionalistas, nós cremos na dispensação, nós consideramos e respeitamos toda outra forma de pensamento, mas vimos que a nossa lição aqui ela vem trazendo esse tema e é isso que nós acreditamos, nós somos dispensacionalistas, né? Essa nova era começou com a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós já vimos isso aí no começo da nossa aula. Essa descida foi para que ele ficasse conosco para sempre. Foi a promessa de Jesus para a dispensação da igreja, né? Nos dias atuais, o Espírito continua atuando na vida dos crentes, né? Então nós vemos aqui que o Espírito Santo ele continua atuante
ele continua atuante na vida do crente, né? Na vida do crente. Então, a gente vê lá como quando Pedro ele recebe o batismo com o Espírito Santo, que sai, né, sai do cenáculo, do cenáculo, e ele começa a pregar com ousadia, com intrepidez, e isso tem alcançado os irmãos até os dias de hoje, né? Até os dias de hoje, nós vemos muitos irmãos tendo vivenciado essa presença maravilhosa do Espírito Santo, né? Tudo isso pode ser visto por meio dos frutos do Espírito Santo, não dos frutos, mas o fruto do Espírito Santo, né? E das manifestações dos dons espirituais. Isso aqui são temas para uma próxima aula, que nós vamos ter também essa aula. Então, vamos deixar para a próxima aula. Nossa conclusão: as afirmações sobre o Espírito Santo são abundantes. As informações sobre o Espírito Santo são abundantes. Procuramos apresentar um estudo conciso e compreensível os pontos principais da doutrina pentecostal. São temas das lições que se seguem. É importante, por enquanto, saber que o estudo sobre o pentecostalismo é um estudo sobre o Espírito Santo. E estudar o Espírito Santo é estudar sobre Deus e o seu relacionamento conosco em Cristo. Então, meus irmãos, que Deus continue lhe abençoando. Espero que você continue conosco. Se inscreva aí no canal. Nós estamos aí, irmãos, com 92 inscritos, né? Quem sabe aí se temos aí um crente fiel que se interessa pela escola dominical, e se inscreva aí para nos incentivar nessa caminhada, né? Pelo menos aí uns 10 para nós chegarmos aos 100, né? Então, que Deus em Cristo abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima lição.